Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 14, versículo 25, que diz assim: o custo de ser discípulos de Cristo. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então dirigiu-se à multidão e lhe declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carregar a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo de empreendimento e avalia se tem o recurso necessário para edificá-la, para que não aconteça que, havendo providenciado dos alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou uma construção e não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual rei que pretende partir para a guerra contra outro rei, se não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados pode vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se alguém se chegar à conclusão de que não pode vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não reunir a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meus discípulos. Portanto, bom é o sal, mas ainda se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para arbusto, nem apenas para lançar fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, né? Jesus aqui está nos ensinando, né, sobre o custo de servir a Cristo. Aquele que não deixar pai, mãe, aquele que não deixar filho, esposa, esposo, aquele que não deixar a si mesmo, né? Jesus é claro aqui em dizer: aquele que não deixar a si mesmo para segui-lo não é digno dele. Não serve para ser discípulo, porque nós devemos abandonar tudo que nos atrapalha de servir ao Senhor. Tudo que vem de nós mesmos, porque às vezes dentro de nós temos todos os sentimentos inúmeros, né? E muitas vezes esses sentimentos querem reinar. Então Jesus está dizendo: é preciso nós olharmos para nós mesmos e nos limparmos de toda a impureza, para estar com Ele, né? Porque o Senhor fala: venha como estás, mas não é para continuar como estás, é para deixar Ele fazer a boa obra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar, né? Quando nós assim abrimos o nosso coração e permitimos, porque o Senhor ele não invade, o Senhor ele vai bater e vai bater. Cabe a mim e a você abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo entrar para fazer a limpeza, porque o Espírito Santo é que vem sobre nós, sobre as nossas vidas, né? E faz morada em nosso coração. Mas quando nós tiramos toda a impureza, quando nós nos despimos de nós mesmos, das imundícies deste mundo, de tudo que nos afasta de Deus, então o Senhor está falando que não é para nós colocarmos nada e nem ninguém como prioridade acima de Deus. Não é que as pessoas não sejam importantes, entenda, mas a primícia da minha e da sua vida tem que ser Deus. Ele nos fez, Ele nos formou, então Ele quer prioridade. O Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? O que nós estamos colocando no nosso templo? O que nós estamos colocando na nossa vida que nos afasta de Deus? É um celular? É um computador? É uma televisão? É uma pessoa? É um bem material? O que nós temos colocado
como prioridade. Porque é aquilo que nós mais falamos, aquilo se torna prioridade. O que nós temos falado mais? Será sobre trabalho? Será sobre o nosso dia a dia? Será sobre nós mesmos ou sobre Deus? Nós temos que colocar Deus como primícia e declarar todos os dias a mudança, o que Ele fez na minha e na sua vida. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós queremos correr e contar para todo mundo como que o Senhor fez na nossa vida, a mudança, a transformação. E é sobre isso que Jesus está falando, né? Aquele que não deixar tudo deste mundo para me seguir não é digno de mim. Não é digno de mim. Nós temos que abandonar o velho homem. Nós temos que abandonar as velhas práticas. Tudo aquilo que nos afastava outrora de Deus, nós temos que deixar para lá. Aquilo que a nossa boca mais fala no dia a dia é aquilo que temos colocado como Deus na nossa vida. Quem tem reinado na nossa vida? Quem tem reinado no nosso dia a dia? Será a palavra de Deus? Será a presença de Deus? Ou será nós mesmos? Ou será as pessoas que nós amamos? Porque muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas nós colocamos tudo primeiro que Deus. Quando nós fazemos uma autoavaliação da nossa vida, o que nós vamos falar? Do trabalho, do nosso dia a dia, da nossa casa, das nossas conquistas, das nossas famílias? Ou nós começamos falando assim sobre Deus? Nós começamos falando o quanto nós amamos a Deus e o quanto Deus nos transformou e nos moldou e nos mudou em tantos anos que nós andamos com o Senhor. Porque às vezes pode ser muitos anos, às vezes pode ser um dia, mas se o Senhor entrou na sua vida, você tem que notar a diferença. Porque aquele que não nota a diferença quando Jesus entrou na sua vida, não renasceu para Cristo. Não renasceu para Cristo, porque para viver para Cristo, Jesus está falando aqui. Aquele que não deixar tudo para viver comigo, não é digno de mim. Não é meu discípulo. E ele está falando aqui de todas as coisas, todas as coisas. Não é que nós não devemos ter trabalho, não é que nós não devemos ter família. Entenda bem, mas é prioridade no nosso dia a dia. É tirar o primeiro momento, primeira hora do dia para glorificar este Deus. É olhar para o céu e adorar e falar, Senhor, obrigado por este dia, pelo ar que respiramos, pelo sol da manhã, pelas flores, pelos animais, pelas pessoas. É você honrar a Deus em tudo que Ele criou. É você ser grato a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda há de fazer. Não ser grato só no momento de fartura, mas ser grato no momento de luta. Porque se hoje você está enfrentando uma doença, uma luta, uma dificuldade, até isso Deus permitiu. Porque nada acontece sem que Deus não permita. Mas muitas vezes as dificuldades vêm para nós, para nos moldar e para nos, qual seria a palavra, né? Aprimorar, né? Cada dia mais no Senhor. Então, o Senhor é que molda as nossas vidas, né? O Senhor é que vem e faz mudança. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos Ele entrar. Aqui Jesus fala, né? Se o sal for insípido, para que ele serve? Ele não serve para adubo, ele não serve para salgar, então ele não serve para nada. Entenda, a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz, nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que fazer a diferença nas vidas das pessoas, nós temos que ser a diferença. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Que Bíblia nós temos sido na presença do Senhor? Será que somos aquela Bíblia que outros olham e desejam o Cristo que nós servimos? Ou nós temos sido aquela Bíblia que outros olham e condena, com olhar de condenação? Então é sobre isso, né? Nós devemos aprender todos os dias a andar como Cristo andou, a sermos o que Ele foi, porque Ele nos mostrou e Ele nos disse, eu venci o mundo e vocês também vão vencer, em mim. Então é nele que temos que estar alicerçados. Quando nós estamos alicerçados a nossa casa sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir o que vier,
mas nada vai nos tirar da presença de Deus. Amém? É sobre isso, né? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia. Hoje é sexta-feira, um ótimo final de semana e uma ótima semana abençoada por Deus, em nome de Jesus.